Olá, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Rodrigo Lacerda Tasqueto, sou mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Curitiba. Nessa oportunidade irei apresentar o trabalho intitulado Projeto e Implementação de um Inversor de Frequência NPC Trifásico com modulação SVPWM controlada por FPGA. Este trabalho contou com a colaboração dos professores doutores Daniel Flores Cortez e Amaury Amorim Assef. Os inversores de potência multiníveis vêm sendo amplamente utilizados em diversas aplicações que requerem alta potência e alta tensão. Entre as técnicas aplicadas para a melhoria do rendimento e redução dos níveis de distorção harmônica, o inversor de 3 níveis com ponto de neutro grampeado é uma topologia multinível promissora em sistemas de energia renovável. Este artigo apresenta o projeto e a implementação de uma estratégia de modulação vetorial espacial por largura de pulso, controlada por FPGA, para inversor trifásico NPC de 3 níveis. As etapas necessárias são descritas e o desempenho do sistema proposto é validado através de simulações e experimentalmente em um protótipo construído. A topologia é composta de 12 interruptores que permitem o fluxo de corrente ordenado pelos sinais de controle, 6 diodos interligados em um ponto comum e 2 capacitores para divisão de tensão VDC. Para a composição da tensão de saída são necessários a condução e o bloqueio dos interruptores de forma ordenada, a fim de fornecer à carga uma tensão média proporcional à tensão de referência. Segundo Kashif 2020, os passos para a implementação da modulação SVPWM são 3. Inicialmente, transforma-se o sistema trifásico senoidal de referência para o sistema de coordenadas DQ através da transformada de Clark. O segundo passo é achar os tempos de comutação TK, TL e TM através da localização de qual setor o vetor de referência se encontra e calcular o valor do ângulo alfa referente ao setor. Em seguida, localizar em qual subsetor o vetor de referência se encontra. O terceiro passo consiste em calcular os tempos de condução de cada interruptor do arranjo NPC. Na transformação para o sistema DQ através das fórmulas descrita por Clark, obtém-se um vetor de referência que pode ser sobreposto no hexágono, no qual é apresentada a divisão de todos os subsetores apresentados pelos triângulos internos. Para a localização do vetor de referência VREF e o cálculo do ângulo φ em cada subsetor, desconta-se do ângulo alfa o valor do ângulo do início do setor. A localização do subsetor é realizada através da decomposição do vetor de referência nos eixos não ortogonais dos limites dos setores, através do cálculo de M1 e M2, que dependem do valor da amplitude do vetor de referência, do valor da tensão do barramento VDC e do ângulo φ. Para a simplificação dos cálculos, separam-se os triângulos por similaridade. Assim, a partir dos valores de M1 e M2, são formados 4 grandes grupos de triângulos, nos quais os cálculos são realizados de forma similar, sendo S a variável representando o número do setor do vetor de referência. Com base no valor dos vetores, encontra-se o tempo que cada vetor deve ser acionado para compor o valor do vetor de referência, denominados de TK, TL e TM, no qual TS é o período de comutação. Solucionando-se o sistema de equações, obtém-se a tabela separada por grupos, sendo K uma constante que depende do valor do vetor de referência, tensão do barramento e período de comutação. Para cada interruptor do arranjo NPC 3 níveis, existe uma sequência de aplicação dos tempos de comutação. Conforme proposto por Hu et al. 2007, para diminuir a THD, utiliza-se a estratégia proposta resumida na tabela 3 para o setor S1,
dividido pelo grupo de subsetores. Os valores reais para todos os setores são apresentados na tabela 4. Para a comprovação da teoria, gerou-se a simulação do sistema SVPWM no software PSIM. Na figura 15 são mostrados os blocos para geração das senoides de referência VAB, VBC e VCA, com ajuste de modulação em amplitude. Na figura 16 são apresentados os blocos para cálculo dos sinais VREF, ângulo alfa e φ, índices M1 e M2, setor e subsetor, sendo alguns escritos em linguagem de programação C. Na figura 17, são apresentados os blocos para o cálculo dos tempos de cada vetor, chamados TK, TL e TM, para comparação com a portadora triangular. A topologia do inversor NPC com carga do tipo RL para simulação é apresentada na figura 18. O projeto do controlador digital do inversor NPC com modulação SVPWM foi realizado para um FPGA da família MAX10. O software Quartus versão 18 foi empregado para a implementação e avaliação do projeto na placa Terasic DE10 Lite. Foi utilizada a frequência de portadora de 2520 Hz e frequência das senoides de saída de 60 Hz. Na figura 19, são mostrados os blocos criados a partir de linguagem VHDL para geração das 3 senoides de referência para os cálculos dos sinais VD e VQ. Os valores da amplitude instantânea das 3 senoides foram pré-calculados e gravados na memória RAM do FPGA. Para a obtenção dos resultados de simulação, foi empregada uma tensão de barramento de 180 volts, frequência de comutação de 2520 Hz e uma carga RL composta por um resistor de 50 ohms e indutância de 100 mH. Na figura 25 é mostrado o resultado de simulação da tensão V'AB, corrente na carga IRLA, tensão V fase A para o índice de modulação máximo. Em azul abaixo é mostrado o valor médio calculado dentro do período de comutação. Pode-se observar a presença de harmônicas ímpares, múltiplas de 3, característica da modulação vetorial. Na figura 26 são mostrados os resultados experimentais da tensão de linha VAB no canal 1, na cor marrom. A mesma tensão filtrada no canal 2, em azul, através de um filtro composto por uma carga série RC de 120 kΩ e 11 nanofarads. Pode-se ver que a tensão filtrada apresenta comportamento senoidal, indicando que a modulação está sendo realizada de forma satisfatória. O cálculo da THD no SimView da forma de onda de saída do sinal VAB da figura 26 foi de 28,13%. Na figura 28 é apresentado o sistema formado pela placa com FPGA e circuito protótipo de inversor com topologia NPC conectado em uma carga trifásica com potência de entrada de 1714,5 watts. Nesse trabalho, foi apresentado o equacionamento matemático, simulação e avaliação experimental de um inversor NPC trifásico de 3 níveis com modulação SVPWM controlado por FPGA. Obteve-se uma excelente concordância entre os resultados simulados e experimentais, sendo apresentadas formas de onda para o máximo índice de modulação e amplitude. Entretanto, a utilização da FPGA permite, com relativa facilidade e flexibilidade, a alteração dos índices de modulação em amplitude e em frequência, para investigação de aplicações, até a potência aproximada de 1700 watts. A estratégia adotada, utilizando normalizações e valores pré-calculados de arco tangente, seno e cosseno armazenados em memória RAM, permitiu simplificar os cálculos da modulação SVPWM, economizando recursos de hardware.
Os resultados mostram que o sistema implementado, baseado em FPGA, pode ser utilizado em aplicações de baixo custo na área de eletrônica de potência voltadas ao ensino, pesquisa e desenvolvimento de sistemas de energia. Agradecemos à empresa NHS Sistemas Eletrônicos pelo fornecimento dos circuitos drivers e à Universidade Tecnológica Federal do Paraná pelo espaço de laboratório cedido e equipamentos utilizados nas medições. Muito obrigado a todos pela atenção.